E o médium, quando ele então recebe aquela individualidade, há um primeiro momento, uma espécie de um choque, né? Porque talvez sejam emoções e sentimentos que ele guarda lá no fundinho e o espírito retira aquilo, abre aquela porta, porque é necessário para que a comunicação se dê, mesmo que depois a porta se feche. Então, tem determinados médiums, quando eles estão assim no processo de descoberta e condução de si mesmo com relação à faculdade, eles se retraem, né? Aí você fala assim, mas por que que você se retraiu? Mas ele não sabe explicar. Mas eu sei, assim, nas observações que eu tenho feito, são justamente aqueles momentos em que um aspecto emocional com o qual o médium não quer lidar, está lá guardadinho lá no, no inconsciente dele, mas o espírito vai lá e aciona automaticamente ou inconscientemente ou automaticamente, ele aciona aquilo porque é necessário para ele se apresentar. E o médium assusta, não, isso não pode vir para fora, né? E aí ele corta o processo mediúnico. Então é muito interessante quando a gente começa a observar esse processo nessa fala que toda a instituição espírita e espiritualista tem. O médium é uma ponte, né? Mas essa ponte transitam ambos, tanto o espírito como o médium, e transitam com as suas cargas emocionais. E geralmente a pessoa que não está muito disposta a resolver-se enquanto ser humano, ele não é um bom médium. Porque vai sempre esbarrar em alguma coisa que ele está querendo ocultar, que ele não quer resolver, que ele não está com disponibilidade para tal. E para que o espírito se manifeste, pelo menos de uma maneira mais próxima do que realmente ele precisa acessar esses sentimentos. E o espírito precisa, sobretudo, acionar as memórias do médium, o registro, né, de tudo que o médium viveu, daquilo que for possível, para daí extrair os elementos e poder conversar. Porque se ele não tem esses elementos, por exemplo, ele vai escrever um texto, ele precisa das letras e juntar letras para formar aquele texto. Às vezes precisa de palavras completas, né? Frases completas. Então, se o médium vai e retrai e fala, não, eu não quero que essa experiência minha venha à tona. Ele impede do espírito de comunicar. Então, como que o espírito vai comunicar se ele está buscando no arcabouço mental do médium as palavras corretas para expressar aquilo que ele sente? E o médium não quer admitir que sente. E até as emoções que vêm com aquelas palavras. Sim. Porque senão vira um relato mecânico. Ele precisa, mediunidade, ela tem ela engloba todas essas características do ser humano, né? Não é só intelectivo. E tem gente que acha que para ser bom médium é só devorar 200 milhões de livros. Isso ajuda, né? Mas tem que ter essa carga humana, anímica. O médium, ele pode se ajudar emocionalmente. Sim. Ao deixar o espírito penetrar, né, no seu psiquismo, na sua experiência emocional, e o espírito trazer à tona aquilo que realmente é característica do espírito, mas que também tem a ver com o médium. Então, os dois estão sendo tratados na reunião. Não é só aquela pretensão, é só o espírito que foi tratado. Não, o médium também que ofereceu psiquismo. O espírito, por isso o trabalho é medianímico. É mediúnico, mas anímico. Tem que usar algo do médium para ser expresso ali. Se o médium quer dar uma de santo, que perfeito e impede isso de vir à tona, nem o médium é tratado e nem o espírito. Então, na verdade, uma sessão de mediúnica convencional não se trata apenas de mediunidade pura e simples, mas é uma sessão de terapia para duas almas, o que está comunicando e com o médium, através do qual o espírito se comunica. O que a gente tem que questionar não é se é espírito ou não, é assim, em qual medida, qual que tem mais na comunicação? Tem mais do médium ou tem mais do espírito? Mas, em teoria, isso pouco importa, porque o espírito pode estar
10 a 20% só ali perto expressando, mas ele está ligado ao médium. Então, ao você tratar o médium, o espírito, mesmo que seja aquela porcentagem pequena, isso passa no psiquismo do médium e o médium é tratado Altera. conjuntamente com o espírito.